Do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. Capítulo 161, de 180. Vós, que dizeis? Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Então vejamos, Emmanuel nos fala diretamente para que cada um de nós, relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Então, as nossas opiniões, para dizermos quem é Cristo, cada um de nós vai ter uma opinião diferente. Por quê? Porque ele diz assim, cada um de nós deve possuir opiniões próprias. E por que nós devemos, cada um de nós, com opiniões próprias? Relativamente à sabedoria, porque cada um de nós temos um entendimento. E também à misericórdia com que temos sido agraciados. Porque cada um tem um entendimento. E cada um de nós já tivemos sido agraciados, não é? Pela misericórdia do Cristo. Tivemos experiências diferentes. Então, é muito próprio de cada um. É muito próprio de cada um, não é? Não há como você falar de Jesus e achar que todos vão entender aquilo que você está entendendo. Continua dizendo Emmanuel, palavras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. Então, essas palavras vãs, que são palavras que vão ao vento, que com certeza não duram muito, não é? Acerca do Cristo, elas mostram bem esses espíritos, não é? Desarvorados, isto é, desorientados no caminho da vida. Então elas falam muito bem do que eles são e não do que é Cristo. Nesta outro parágrafo diz assim, a nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Então aqui ele reitera o que ele falou no parágrafo inicial. A todos nós compete o testemunho da intimidade com o Senhor, ou seja, aquilo que nós temos tido como vivência em termos de entendimento e Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante da lição 161 de 180 do livro Pão Nosso. E a lição tem o título de Vós, que dizeis? Então, nesta passagem, que foi intitulada por Emmanuel como Vós, que dizeis, ele utiliza esta passagem evangélica, que foi anotada por Lucas, no capítulo 9, versículo 20. A passagem conta que, num determinado momento, Jesus, estando a sós com seus discípulos, ele pergunta aos seus discípulos, na voz do povo, quem dizem que sou? Isto é, quem o povo acha que sou? E todos eles disseram, não é? Olha,
eles acham que é João Batista que voltou, né? Porque João Batista já tinha sido decapitado. E outros dizem que é Elias. Elias era também um profeta que deveria voltar, de acordo com as Escrituras. E diz mais, outros dizem que é um dos profetas, não importa qual é. E Jesus, naquele momento, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento, foi Pedro quem respondeu: és o Cristo de Deus. E esta resposta, inclusive em outro evangelho que não de Lucas, Jesus disse que quem disse a ele foi Deus, não é? Que não foi a carne, né? Foi o Espírito de Deus que falou aquilo para ele. E agora Emmanuel, utilizando esta passagem, então, ele vai tocar no assunto. Quem é Jesus para nós? Não é? É a pergunta que podemos fazer. E Emmanuel começa então a dizer: nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sob os pruridos da presunção humana. Então aqui, Emmanuel diz que nas discussões do mundo existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre. E nós, ao ler também alguma coisa escrita por um escritor ou por um cientista, muitas vezes nós acabamos assimilando aquela ideia. Mas Emmanuel diz assim, que eles sempre estão dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais. Então, a análise que cientistas e escritores fazem a respeito do mestre é na pauta de suas impressões puramente intelectuais. Veja bem, do que ele acredita que seja, não que ele estudou alguma coisa a respeito de Jesus, nada disso. Ele fala a respeito de Jesus sem conhecê-lo, não é? Dando um parecer puramente intelectual, como aqui é colocado. E ainda acrescenta, sob os pruridos da presunção humana. Então, os pruridos são coceiras, comichões da presunção humana, ou seja, as pessoas ficam se coçando, não é? Achando que são importantes a sua opinião, não é? A respeito de Jesus, e se diz importante, se eleva ao falar de Jesus. Então é isso que acontece. Nessa segunda parte, Emmanuel diz assim, esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho. Olha, aqui está realmente um cerne da questão. Não tiveram contato não significa ler. Não significa ler. Significa estudar, que é mais do que ler. E significa vivenciar o Evangelho. Por isso que ele não teve contato com a alma do Evangelho. Porque se ele tivesse contato simplesmente com o Evangelho, era simplesmente ler. Mas é com a alma do Evangelho. Eles não tiveram contato, não é? Não superaram os círculos acadêmicos. Ou seja, ficou somente naquele círculo. Ele não foi fazer pesquisa nenhuma fora dos círculos acadêmicos. E nem arriscam títulos convencionais. Então ele não procurou pessoas simples
para dizer quem ele achava ser Jesus. Ele ficou ali dentro daqueles títulos convencionais. Então, numa excursão desapaixonada, através da revelação divina. Então, ele não procurou uma coisa que fosse fora do seu círculo. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade. Então, ele fazendo isto, ele vai continuar sendo enganado por si mesmo, por sua própria vaidade, pelo preconceito, não é? O preconceito que ele tem, ou pelo temor, que eles são peculiares ao transitório. Modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Então, ele tendo esse tipo de posicionamento a respeito de Jesus, de forma acadêmica, de forma tendo preconceito, deixando a vaidade tomar conta, somente uma experiência na estrada da vida que vai fazê-lo de mudar de ideia. E aí vai tocar profundamente no seu coração, profundamente. É onde ele vai, então, buscar a Deus. Porque muitas vezes se autodenominam que são ateus, não é mesmo? Continua dizendo, entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Então, neste pequeno parágrafo, Emmanuel nos adverte que, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, ou seja, nós que estudamos o Evangelho, seja em qualquer religião, a pergunta tem uma singular importância. Então, ela tem uma coisa importante e singular, que nós vamos ver agora. Nesta outra parte, cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Então vejamos, Emmanuel nos fala diretamente para que cada um de nós, relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Então, as nossas opiniões, para dizermos quem é Cristo, cada um de nós vai ter uma opinião diferente. Por quê? Porque ele diz assim, cada um de nós deve possuir opiniões próprias. E por que nós devemos, cada um de nós, com opiniões próprias? Relativamente à sabedoria, porque cada um de nós temos um entendimento. E também à misericórdia com que temos sido agraciados. Porque cada um tem um entendimento. E cada um de nós já tivemos sido agraciados, não é? Pela misericórdia do Cristo. Tivemos experiências diferentes. Então, é muito próprio de cada um. É muito próprio de cada um, não é? Não há como você falar de Jesus e achar que todos vão entender aquilo que você está entendendo. Continua dizendo Emmanuel, palavras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. Então, essas palavras vãs, que são palavras que vão ao vento, que com certeza não duram muito, não é? Acerca do Cristo, elas mostram bem esses espíritos, não é? Desarvorados, isto é, desorientados no caminho da vida. Então elas falam muito bem do que eles são e não do que é Cristo. Nesta outro parágrafo diz assim, a nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários
diretos de sua infinita bondade. Então aqui ele reitera o que ele falou no parágrafo inicial. A todos nós compete o testemunho da intimidade com o Senhor, ou seja, aquilo que nós temos tido como vivência em termos de entendimento e em termos de misericórdia que temos recebido, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Por que usufrutuários? Porque como nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, como nós estamos dentro da nossa capacidade de entendimento, nós estamos recebendo a sua misericórdia. Então, enquanto nós estivermos com essa ligação com Jesus, nós estaremos recebendo, né, toda essa misericórdia. Por isso, a palavra usufrutuário. Nesta última parte, Emmanuel conclui: meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre. Porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Então, eu convido a você para meditar. Meditar e, através da meditação, nós vamos renovar essas aspirações no Evangelho de Jesus. É preciso meditar sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa prática, e aí que nós possamos renovar estas nossas aspirações. Como diz Emmanuel, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre. Então, quando nós meditamos, nós renovamos, estudamos, nós vamos vendo que essas mútuas interpelações são impróprias para o Mestre. Por quê? Com respeito ao Mestre, somente a interrogação sublime que vem dele. Porque ele é que pergunta a cada um de nós. Por isso que cada um de nós tem uma forma de ver o Mestre Jesus. E a pessoa que não o conhece, não somente leu, mas como também estudou o Evangelho e praticou o seu Evangelho, então ele não tem muito o que falar sobre Jesus, não é? Agora, se você estudou, praticou o Evangelho, cada dia mais você vai ter coisas novas para falar do Evangelho de Jesus. Porque todos nós, como diz ele, nós necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalar em nossas tarefas de cada dia. Então, não tem dia para terminar este conhecimento a respeito de Jesus, a respeito do seu Evangelho. A todos os dias de nossas vidas, nós vamos cada vez mais melhorando o nosso entendimento e, naturalmente, com a nossa prática, com o nosso carinho, que nós vamos evoluindo. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.